Mais um bate-papo de domingo, começando o episódio 3. Dessa vez casa cheia, meu. Olha lá, eu, Danilo Bassi, Clóvis, Trevisan, o Alisson e o Felipe, aí ambos pela primeira vez com a gente, o Eduardo, Lucas, Andrei e Kleber. Nossa, dá até para fazer uma escalação. O zagueiro, o lateral e tudo mais. Isso aí, time. Então, nós somos um grupo de pessoas que se conectou de forma inusitada, se identificou da vida plena. Essa semelhança entre nossos objetivos fez com que a gente se unisse no propósito de disseminar o conhecimento adquirido nessa experiência, nesse período e as experiências vividas. Com base no fato de sermos imagem e semelhança de Deus, buscamos fazer pessoas assumam o poder de suas vidas, não sejam conduzidas por fatores externos. É isso aí, estamos unidos nesse propósito, domingão. Vamos lá. E aí, Clóvis, beleza? Beleza. Tudo bom, Danilo? Clóvis Araújo, aqui de São Paulo. Tudo belezinha aí, pessoal? Beleza, legal. Junto. Eu também estou aqui, Bruno Trevisan, sou de Indaiatuba, São Paulo. Bom dia a todos. Vamos que vamos. Vamos lá. O Alisson aí pela primeira vez conosco, inclusive chegou junto, estamos aí. E aí, Alisson? Bom dia, meus queridos, tranquilo. Alisson Brian, de Goiânia, pronto para tocar o terror na terra com vocês aí. Legal, Bem-vindo, Alisson. Felipão também, e aí, Felipe? Primeira vez aqui no grupo, na reunião, né? Já está no grupo há poucos dias aí. E aí, João? Bom dia, pessoal. Eu sou o Felipe Amaral, sou aqui de São José dos Campos. E é isso aí, tamo junto, vamos nos desenvolver e ajudar as pessoas ao nosso redor também. Isso aí, esse que nos une. E aí, Eduardo já velho de casa aí, de podcast Bom dia, jovens. E aí, tudo bem? Eduardo Lopes, aqui de São Paulo, capital. Beleza? Estamos junto aí. Puder disseminar o conteúdo para as pessoas aí, pode contar com a gente. Legal, Eduardo. Lucão aí, outro cara é o olheiro, né? Ele vai recrutando aí, só recrutando a galera, hein? Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá qual for o horário que a galera vai estar nos ouvindo aí. Tamo junto e bora tocar o terror na terra. Lucas Silva, de Santo André, ABC Paulista. Vamos aí, galera. Beleza. Aí, Lucão. E aí, Andrei? Ô, pessoal, eu sou o Andrei, sou de Foz do Iguaçu, Paraná, e espero que estejam gostando aí do podcast, compartilhar com todo mundo aí que vocês acharem que for válido, né? E bora sair do caixão, bora tacar o terror, porque o mundo não para e a gente tem que... As pessoas precisam de pessoas, né? Exatamente. Então... Fala, galera, beleza? Maravilha aí. Kleber Silva, aqui de Ribeirão Pires, tamo junto, vamos lá. Mais um podcast aí na área. Legal. E eu também de São Bernardo, ABC Grande São Paulo, né? Tamo junto. É isso aí, pessoal. Vamos lá, então. Hoje nós do importante que é a regra versus princípio, né? Só dando um comecinho aí, galera, que eu vejo de regra versus princípio. Eu interpreto a regra como uma coisa que inevitavelmente a gente vê como negativo, né? Uma regra você não segue porque você quer, né? A regra você segue porque ela é imposta, né? A gente tem que viver sobre algumas regras. Já o princípio, ele vem de dentro, né? Eu vejo que é uma coisa que você quer cumprir apesar das dificuldades, né, que não é fácil, né, a gente, nessa mudança, nessa pegada de buscar a vida plena, a gente é movido pelos princípios, mas as adversidades aparecem, haja vista aqui no próprio canal, que a gente já vivenciou, que a gente sabe, um dia o microfone funcionando, um dia a tela, um dia você vai correr, chove, outro dia você se desmotiva, você cria um grupo, a pessoa não fala, mas perseverança leva não ao sucesso, mas à realização, né? A principal coisa que eu sei.
Acho que o primeiro ponto é que não tem regra nenhuma pra gente estar aqui agora. Né? Verdade. Isso já diz muito, cara. Quem que foi obrigado a acordar cedo no domingo, tá frio, pra falar com um monte de gente que a gente às vezes nem nunca viu pessoalmente. Né? O Brasil inteiro aqui tá virando um negócio. Quando vocês falaram da cidade, quase ninguém é da mesma cidade aqui. Eu acho que é muito válido isso. Eu acho que esse exemplo é muito bom. Né? E eu falo só isso pra todo mundo poder falar. Eu acho que é um exemplo bom. Bem legal. Então, eu, como sempre, fiz uma pesquisinha, né, sobre o tema, né? E assim, legal. Só que foi mais para a área jurídica, cara. Então, assim, princípios são normas que ordenam algo que seja realizado. Regras são normas que podem ou não ser cumpridas. Então, assim, eu acho que o princípio é mais como o Danilo falou mesmo, da sua essência, né? Então você está ali na sua raiz, embutido na sua criação, no princípio, né? E a regra, são regras que você tem ali no dia a dia, que você pode estar optando por estar cumprindo ou não. Então eu acho que é basicamente isso aí. Cara, uma coisa que eu ouvi e que fez muito sentido para mim, e desde então eu comecei a refletir sobre esse tema, é a questão de que a regra só é criada a partir do princípio quebrado, né? A regra só existe porque um princípio foi quebrado. Então eu nunca tinha parado para pensar em princípios minha vida inteira. Há 6 meses eu ouvi essa frase e falei, cara, quais são os meus princípios? Porque se eu sigo regras, alguma coisa eu estou deixando de fazer na minha essência, né? Então, quando você começa a pensar nos seus princípios e seguir andando ali pelos seus princípios, você acaba que a regra se torna desnecessária para você, porque você não vai ofender o outro, não vai ferir o direito do outro. Então, eu acho que é muito nessa pegada aí. Caraca, mano. E uma questão que eu sempre carimbou pensei o aí. passaporte. Já chegou com a chinelada, hein? Direto no Ave grupo. Maria. Claro, pessoal. Chegou chinelando. Já inaugurou com chave de ouro, é isso aí. Você falou que queria um zagueiro pro seu time, eu cheguei já dando carrinho, cheguei no tempo. Deu canelada já, é desse que eu gosto. Boa. Falei que tá bom. Uma coisa que sempre veio na minha cabeça, assim, é a questão de regra e princípio, né? O que você faz quando ninguém tá vendo, né? Daí é a questão do princípio da regra, né? Quando ninguém está vendo, você pode estar violando uma regra, mas se você tem princípio, pode ser que ninguém esteja vendo, mas como você tem o princípio, você está agindo da mesma maneira sempre. Exato. Ótima reflexão. Muito bom. É o radarzinho, né? isso É o mesmo. radar, Cleber. Vai passar no radar. A via é 40 por hora. Você tá andando a 60, vê o radar dá aquela reduzidinha, passou, opa, acelera de novo. Isso aí é regra, né? Exatamente, você cumpriu a regra, né? Porque os 40 km por hora, só fazendo um paralelo sobre isso que o Kleber falou e o que você também falou, Danilão, é isso, você seguiu a regra, né? 40 km por hora naquele determinado trecho, né? Vamos falar com uma outra situação da vida ali, você precisa fazer alguma coisa em determinado momento. Mas e depois? E quando as câmeras estão desligadas? Quando os microfones aqui estão desligados? Quem somos nós, né? Aí eu acho que entra a questão do princípio que vocês têm falado aí. Quando você tem um princípio que você segue realmente, que é a sua essência, é o que a gente tem buscado aqui, né? Eu acho que a regra acaba que a gente nem utiliza tanto assim, né? Vamos dizer, porque os nossos princípios já estão bem alinhados com os princípios divinos aí, vamos dizer assim, né? Com o que nos faz bem e faz bem pro nosso próximo. Exato, Lucão. E outra, né? A regra também, você pode não cumprir, mas você se preocupa em não ser flagrado fazendo. Ok, tá de acordo com o que vocês falaram, né? Mas assim, o radar é na via como um todo. Né? Você para na regra, você segue, né? A gente se engana, né? Ou tenta burlar a regra, né? O princípio. Essa questão aí. Inclusive, só aproveitando, o Alisson entrou no grupo, né? A gente tem um grupo prévio, né? Vamos dizer assim, que a gente compartilha um conteúdo. Quando entrou o Alisson, a gente até falou, caramba, a gente não conhece o cara, né? Como será que vai ser? Putz, pode ser. A gente se preocupou com uma coisa, assim, sendo bem sincera, coisa que acontece, né? Falou, não que a gente achou que seria negativo, mas entra uma pessoa que você nunca viu, você fala, caramba, a preocupação é ferir o princípio do grupo, né? O propósito. A gente fala, espero que
esteja engajado, né? Que seja no princípio, porque se você rompe o princípio, perde o sentido as coisas, né? Imagina a energia que a gente sempre teve aqui, a gente rompe o princípio, acho que perde a essência, né? É o que o Eduardo comentou, que tudo tá ligado à essência. Se perde a essência, perde o sentido de tudo, né, meu? Mas já deu pra ver que Deus faz as coisas certas, né? O cara entrou e agregando e naturalmente vai fluindo. Usando esse exemplo aí do Alisson, foi o que adicionei, né? Eu acho que também foi natural, porque eu vi nele, né, que os princípios já estavam bem claros, né? Então eu senti que, tipo, já podia jogar ele aqui que não ia ter problema, não. O cara é parceira mesmo, é parceiro e vai pra cima. O cara se vira, né, pô? Usar o exemplo da via, da velocidade, né? Tipo, a regra seria ali o limite de velocidade, né? Mas aí o princípio, ele sempre supera a regra. Por exemplo, digamos que a sua esposa vai dar a luz ao filho e você está nessa avenida. Dificilmente você vai manter esse limite de 40 por hora, porque o princípio, ele supera isso, né? Que é o princípio da vida, né? Então, tem isso também, que a regra, ela sempre vai ter um princípio por trás que é maior e ele não muda, independente da época onde você está, qual idade você tem, em qual era você viveu, né? Os princípios são sempre os mesmos e as regras já mudam, né? Vão mudando conforme o que o homem acha naquela época, o que ele não acha, né? Então, eu também não dividia muito essa questão de princípio e regra, é um pouco uns conceitos parecidos, né? Mas olhando mais amplamente, assim, dá pra ver que os princípios, se você seguir princípios, não precisa nem se preocupar com as regras, porque normalmente elas são baseadas neles, né? Exatamente isso. Eu vou lançar aqui uma provocação a respeito dessa questão. Será que a gente meio que desvaloriza tanto os princípios que a gente tem a necessidade de sempre estar seguindo regras? Porque parece que, que nem o André acabou de falar assim, a gente não para pensar a respeito dessa questão princípio e regras, né? Será que a gente tem a necessidade de ter regras para seguir os princípios? Será que as regras são necessárias porque a gente não tem uma condição de realmente vivenciar os princípios, de seguir os princípios, e somente a existência das regras faz com que a gente revisite eles e passe a valorizar? Será que a gente tem sempre a necessidade de regras? O que vocês acham a respeito disso? Eu particularmente acho que quando você acredita realmente nos princípios, né? Se você é uma pessoa de princípios, você não se preocupa tanto com as regras. Acho que a regra acaba sendo natural para você, porque ela está alinhada com seus princípios. Agora, quando você tem regras, né? Aliás, quando a exceção passa a ser regra, aí ela conflita com seus princípios, e aí você começa a ter conflitos internos e isso deriva numa série de problemas para sua vida. É o que eu acredito. Exato. Gente, vocês já repararam que quando tem uma fila, as pessoas são condicionadas a estar indo atrás dessa fila, mesmo sem saber se ela precisa estar naquela fila? Cara, é a regra. As pessoas já têm na mente dela que ela precisa estar cumprindo a regra, cara. Exato, é assumir as rédeas da vida e viver por princípio, né? Resumindo, né? Tem muita gente que passa a vida cumprindo regra, mas não sabe nem qual é o destino da fila. Você tá na fila do quê? Fala, não sei, meu. E outra coisa, uma reflexão, a regra é humana, né? É o homem que impõe a regra sobre o homem, geralmente, né? Pelo menos na reflexão que eu tô fazendo agora. Já o princípio do seu propósito e é divino, né, cara? Então, muito bem como o Andrei pontuou, a gente tem que estar disposto, eu particularmente estou a descumprir algumas regras em prol do princípio, né? Eu acho que sem dúvida faz sentido. E um paralelo rápido. Eu trabalho numa multinacional alemã, né? Tive a oportunidade de ir para a Alemanha e conhecer o processo deles. Aí a gente vê, né? Como a regra é humana, a gente tem regras diferentes na Alemanha, como por exemplo, a gente tem muitas vantagens sobre eles, mas uma que eles têm sobre nós, por exemplo, eu fui especificamente para ver questão de aperto, torque. Lá eles são mais disciplinados, vamos dizer, né? O alemão é bem regrado, bem sistemático. Para aperto e torque, no Brasil exige um controle tremendo, tem que ter rastreabilidade de todos os apertos de segurança. O negócio é criterioso, fica o histórico lá do veículo eternamente. Já na Alemanha,
é menos tecnologia investida nisso. E a gente vê e fala, caramba, a Alemanha parece ser, tem mais tecnologia em tudo, a gente imagina, né? País de primeiro mundo. Mas a regra lá, ó, por eles terem um princípio, uma disciplina maior, Já tá na mais pessoa, flexível. né? A responsabilidade sobre o negócio. Lá é Esse é o o 4 ponto. olhos que vale. Um cara faz, o outro checa. Carimba, é isso. Isso é só consciência. Ô Danilo, você comentou da Alemanha, cara. Agora que me veio ser um exemplo perfeito para esse tema. Eu tive a oportunidade de ir para lá também. Uma vez que eu tava lá, eu fui para uma cidadezinha muito pequena, né? Sei lá, é pequeno. Não tinha ninguém, nem um carro vindo assim. Aí eu tava com 2 alemães, um mais doido e um mais certinho. Aí o outro falou, vamos atravessar logo a rua aí, farol vermelho, pra pedestre. Aí o outro falou assim, chamou o cara, Dirk, uma criança pode estar nos observando, aguarde o farol. Olha o nível, cara. Então, isso é o princípio puro. Quando eu vi isso, eu falei, esse é o melhor exemplo de princípio. Se é no Brasil, né, o cara falar, então sorri pra foto, sei lá, né? Mas você vê, a profundidade, cara. Lá, nessa cidade, as crianças de 5 anos já vão de patinete pra escola sozinho. O pessoal atravessa a rua sem olhar se o carro parou, cara. É assim. Então, acho que vem em confronto com o que o Danilo falou. Não é que só uma regra. Eu conheço bem esse processo de torque lá, eu trabalhei com isso já. Né? A gente sabe que o cara vai usar a apertadeira errada, se deixar. Então você tem que ir só tirando a maneira do cara fazer errado, não pro caioque do cara não errar. Mas veio, acho que esse exemplo de princípio aqui, pra mim, é o melhor que eu já vi na vida. Vocês acreditam que os princípios são culturais? São fundamentados na cultura? Porque essa questão aí da Alemanha, por exemplo, é uma coisa lá que é um princípio, mas se você vê aqui no Brasil, a gente não tem. Então, partindo dessa premissa, a gente está ferindo um princípio ou a gente já extinguiu esse princípio? Né? E aí, pegando nesse contexto, né? Eu acho que nem extinguiu, Clóvis. Acho que ela nunca existiu. Nunca nem teve, eu acho. Nunca teve. Então, nunca não teve. Então, os princípios, eles são culturais. Então, as regras, elas surgem justamente para gerenciar os princípios, no caso. É outra provocação. Boa. Isso que o Clóvis tinha comentado, a primeira questão, né, Clóvis, acho que foi sobre por que, né, que a gente escolhe as regras e às vezes deixa de seguir os princípios, né? Eu acho que tem muito a ver, igual a gente estuda ali os materiais do Jacob, que fala muito da parte da consciência, né? Eu acho que tem muito a ver com isso. Você pode ver que quanto mais consciente a pessoa, mais voltada para o princípio ela tá do que para a regra, né? Porque ela vê que a regra, ela vem da criação humana. E por ser criação humana, ela é mutável, ela tem uma forma definida, tem uma punição ali definida, mas nem sempre é aplicada. Parece que às vezes a regra para um é de um jeito e para outro é de outro. Só que os princípios já é algo mais da natureza, né? Então, assim, se você já tem aquela noção, se você ferir ele, com certeza a natureza vai te repreender de alguma maneira, né? E é igual para todo mundo, assim, no sentido de que vai voltar, né? A atuação, ela vai ter um retorno. E já no questão da regra, nem sempre a lei é aplicada da mesma maneira, sempre tem um jeitinho, aquela coisa, né? Em relação ao princípio cultural, eu acho que tem muito disso também, que a cultura, na verdade, ela é mais quais princípios aquela nação valoriza, né? E como ela pratica, né? Aqui no Brasil, acho que eu vejo assim, pode até ter tido alguns princípios, pode até ter, né, alguns princípios na Constituição, só que o problema é que a população ela não tem essa consciência de seguir eles, e aí cada vez é necessário a criação de mais regras e mais regras. E tem gente que vive para encontrar as brechas da lei também, né? Um cara que se beneficia da brecha, se não tiver muito claro ao pé da letra, não tem um mínimo de força de vontade para ter uma boa interpretação daquilo, né? Vai muito na ideia que vocês estão... Falando vai muito na ideia que o... Pode ir, Cleber, pode ir. Opa, tava falando já falo.
O André está comentando da Constituição aí, né? A gente só vai na parte dos direitos, né? Mas a gente esquece dos deveres também, né? A gente tem as duas fases aí, né? Da nossa Constituição, né? E essa questão assimila muito com a regra a regra e do princípio, né? Então a gente tem deveres, mas a gente tem direitos. Kleber, só aproveitando essa parte aí da Constituição, eu não sei o número exato, mas eu sei que nós temos na Constituição de 88, nós temos 8 deveres e não sei quantos direitos. Então, assim, eu acho que também isso acaba influenciando na atitude do povo, porque muita gente quer, que nem você falou, quer os direitos. Eu tenho meu direito, eu tenho meu direito, porque são muitos direitos que a Constituição nos permite, mas deveres são apenas 8. Então, e eu acho que nos outros países começa a diferença do que o Bruno falou, o Alemão falou aí, é isso aí, tem deveres, e são cobrados deveres, né? São regras com deveres bem nítidos e claros. E a gente não, a gente tem muito direito e poucos deveres. Então, eu acho que tem é desproporcional, é muito grande. São 8 vezes ou mais do número de direitos sobre deveres. Direitos e sobre deveres, isso mesmo. Então, assim, eu acho que isso influencia muito na cultura, influencia muito em tudo, né? Na nossa vivência. Então, é bem complicado isso, cara. Eu acho que pra gente chegar num nível desse aí, de olhar, pode ter que alguém olhando a gente, eu acho que a nossa geração, a próxima geração, não vai conseguir chegar, cara. Muito. Eu trabalho com educação, cara, eu vejo cada coisa, é muito difícil. Muito difícil. Porque você pode até passar o conhecimento, né? O podcast é acelerado nessa mudança aí, nessa transformação, né? Isso que eu ia falar, cara. Eu ia falar exatamente isso. Não assim... Mas deixa o Alisson falar, hein? O podcast, uma das funções é essa. Mas, independente disso, muitas pessoas, o parâmetro delas são os meios convencionais até hoje, né? Hoje a gente vive uma revolução, a internet democratiza as coisas. Sem a internet, quando que a gente ia ter uma estrutura para a gente se unir, pessoas com essa distância que a gente está e alcançar as pessoas que a gente alcança? Então, cara, eu estava muito antes disso, é muito negativo, estava muito revoltado com muita coisa que eu via de errado, tanto pessoas fazendo regras ruins, quanto outras achando brechas ruins para se aproveitar das regras boas e tudo mais. Mas tô vendo que o bem sempre prevalece, e quando o mal tá dando um tiro lá para fazer uma coisa ruim, o bem supera um investimento para coisa ruim, ela acaba se revertendo. A verdade é uma só. É isso que eu tenho tido fé, e eu acho que a gente pode acelerar. Claro que é um processo demorado, mas eu acho que tenho fé que vai ser antes do que a gente imagina. Alisson, você ia comentar alguma coisa aí, né? Essa questão na pegada da provocação do Clóvis, eu acho que mais do que pensar no cultural é pensar no emissor no emissor da palavra, né? Porque o que a gente vê muito é aquela ideia do faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Então acho que é aí que a gente se perde, nos princípios. Porque uma frase que para mim é clichê pra caramba, mas norteia toda essa discussão de princípios e regras, o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, o errado é errado, mesmo que todo mundo faça. Porque não adianta você... na hora que o Trevisan falou da questão do sinaleiro, me veio muito na cabeça uma coisa que eu observo na rua, quando eu tô andando, por exemplo, tô andando uma rua muito, como é que fala? Uma rua muito vazia, você para no sinaleiro e o cara que tá atrás de você começa a buzinar ou passa de você. Cara, tem um sinaleiro ali, não interessa se tá vindo alguém ou se não tá vindo alguém. Então, tipo assim, meu princípio aqui eu tenho que, às vezes, ao furar aquele sinaleiro, vem uma criança que eu não vi, vem um pedestre que eu não vi e eu atropelo a pessoa. Então não é porque ninguém tá vendo que eu posso passar do sinaleiro, certo? É meio que isso. Eu acho que é emissor. Princípio. É isso mesmo. E aí, acho que os meninos que estão seguindo aí a mentoria do Joel, sabe uma frase que ele fala muito, que eu acho que faz muito sentido também para isso que a gente está discutindo agora, né? Que o exemplo motiva, né? Mas a palavra motiva e o exemplo arrasta. Eu acho que vem muito disso aí, por exemplo, no sinaleiro aí. Pegar esse cara aí, poderia dar exemplo pro filho dele, né? Vamos falar pro filho dele não fazer. Só que o exemplo que ele deu ali
já matou, né? Já arrastou, vamos dizer assim, já arrasta o menino pro caminho do bem, né? Vamos dizer, pro caminho desse princípio que a gente tem falado, né? Então, se você pensar isso, a palavra motiva, mas o exemplo arrasta. Para as próximas gerações, vai adiantar eu só falar ou vai adiantar eu fazer, eu mudar o meu jeito, eu mudar o meu princípio? Então, em cima disso, muito Lucas, sentido. em cima do que você está falando aí, alguns anos atrás, bastante, posso falar uns 20 anos atrás, eu tive a oportunidade de estar na palestra do Roberto Chiachik. E o cara é fera, meu, muito bom. Ele contou uma história de que quando ele tinha 5 anos de idade, ele tinha um irmão de 1 ou 2 anos mais velho que ele, e o pai dele foi com um amigo, se combinou com um amigo dele de trabalho para levar os filhos no circo. E aí ele chegou lá no circo, na fila lá falaram, né? Crianças até 4 anos não pagam. E ele já tinha 5. E aí ele pegou e falou assim que o amigo do pai dele falou pro pai dele: pô, ele tem só 1 ano a mais. Fala para ele que ele tem 4, que ele vai passar e você não precisa pagar a entrada dele. Aí o pai dele falou: não, eu vou falar que ele tem 5, eu tenho que pagar. Ele tem 5 anos. Então, aí ele contou essa história e falou assim: se meu pai tivesse falado que eu tinha 4 anos, vocês acham que eu estaria lembrando disso hoje? Eu tinha 5 anos de idade. Você acha que hoje eu lembraria disso? Não lembraria, seria um episódio corriqueiro e passar tranquilo. Só que ali ele me deu um exemplo, né, do que deve ser feito. E é mais ou menos do que o Lucas estava falando aí, né? Da palavra incentiva, né? Mas o exemplo arrasta. Exatamente. É isso aí, cara. Eu acho que é isso aí que você foi colocar. Muito legal. Só uma coisa, fico com vontade de falar toda hora, desculpa aí, galera, mas é que eu pensei uma coisa, eu tava até agora matutando aqui, o que o Flávio falou, essa provocação me provocou, efetivamente. Hoje eu tô provocativo, hein? Hoje eu tô provocando todo mundo, hein? Da hora. Você falou, eu entendi assim, se o princípio é cultural, né, acabou sendo porque a gente fez aquela comparação com a Alemanha, né? Falou, pô, será que o princípio é cultural? Porque na Alemanha eles fazem, e eles têm essa disciplina e aqui não. Mas aí tem a ver cultural, tem a ver com essência de família, tem a ver com cultura, né? Porque se tem a ver com diretrizes, tem a ver com educação, tem a ver com diretrizes de ensinamentos familiares, né? Tá muito pautado nisso, né? Porque só dando uma explicação maior a respeito e opinando, porque só provoquei e não falei nada, né? E só dando uma opinião a respeito, eu acho que a existência das regras, muitas vezes, é porque a gente entra em conflito com os deveres do princípio, né? O Eduardo falou uma coisa muito interessante, né? Agora, a gente tem princípios, os princípios eles são pautados em direitos e em deveres, né? Mas a gente entra em conflito de cumprir muitas vezes os deveres que nos competem, né? Então a gente tenta pular essas questões. Todo mundo quer ter direito, mas ninguém quer ter um dever, né? Não quer ter aquela sua participação referente a isso. E muitas vezes a cultura, ela é muito pautada nisso, numa maior disciplina e numa menor disciplina de seguir essas questões, né? Por isso que eu quero saber se, na verdade, ela está muito pautada na cultural, de você repassar esses princípios, porque muitas vezes esses princípios também não são repassados. Se você não tem uma cultura de repassar esses princípios, né? Eles existem ali, mas tipo, é a questão do exemplo que foi falado ali. Como eu vou seguir uma coisa que eu não tenho exemplo, né? Que não faz parte da minha cultura, que não faz parte da minha realidade? Eu ouvi falar que mas tipo, qual é a minha interpretação a respeito disso se isso não faz parte da minha cultura, né? Tem esse questionamento também. Então, é essa provocação, assim, dando uma explicação a respeito da provocação. Será que realmente ele tem um foco cultural? Que na nossa cultura a gente deixou de olhar para esses princípios e eles ser um ensinamento passado culturalmente, passado assim, através da educação, através dos ensinamentos familiares? Então, é essa provocação que eu coloquei aqui. Fala lá, Danilo. Fala se você entendeu. Fala o coração, abre seu coração. Tá fervendo que eu sei o seu coração. Realmente. Olha, é exatamente o raciocínio que você fez. Eu acredito que justamente hoje a regra é mais flexível lá, justamente porque eles têm essa melhor relação com o princípio. Eu acho que é mais passado, e aí entra na cultura. Então, eu acho que eles têm a cultura
de passar aí para as gerações, todo mundo aí que estudou, acho que tem ensino superior, a gente tem instrução independente de qualquer coisa. Eu recentemente, foi nesse mês aí, quando a gente começou com esse grupo, que é no meio da pandemia, que eu fui refletir sobre o princípio. Eu nunca fui abordado esse tema, falar de identidade, propósito. Não sei se eu tava na bolha, se eu era o alienado mor. Mas, para mim, a revolução que a gente vive é essa, cara. É incrível praticar e sentir o quanto isso é relevante. O Alisson também tem as frases clichê, até que você não pratica. A partir do momento que você passa a praticar, você vê que não é clichê, você vê que realmente é a essência. A gente precisa ter identidade definida, encontrar o seu propósito e nos seus princípios seguir o caminho. Parece clichê, pode ser que eu já ouvi isso, mas eu não assimilei antes, não sei. Mas eu acho que vale a pena a gente bater nessa tecla aí, porque de fato o nosso país em específico, mas eu acho que a humanidade, não só o nosso país, precisa valorizar. E eu acho que o que é legal é um exército que está lutando nessa fase, aquela analogia: homens fortes criam tempos bons criam os homens fracos criam tempos difíceis, né? E tempos difíceis criam homens fortes. A gente está se levantando aí, estamos aprendendo bastante. A pandemia fez bem, né, para alguma coisa, né? Foi? A pandemia, né, fez bem. Eu falei que a pandemia fez bem para alguma coisa, né? Para aguçar essa nossa análise crítica aí sobre nós mesmos, né? Para fazer pensar, né? Sobre esses pontos. Talvez se não tivesse acontecido isso, nós não estaríamos aqui agora. Talvez não, certeza não. Que não. Cada um estaria numa correria, focado, sei lá, na carreira, ou seja lá o que for. A pandemia veio, parou tudo. Aí cada um aqui tem a sua história, né? De período aí durante a pandemia, o que rolou, né? Qual foi o problema. E aí fez pensar, né? E quando faz pensar, a gente acaba analisando, né? E vendo essa questão de princípio aí. Você começa realmente a aplicar mais no dia a dia. Posso estar generalizando, mas eu acho que a maioria é assim, né? Quando você tá numa correria, talvez você não para pensar isso aí. Simples coisas, né? De você parar o carro, essa questão que vocês falaram do sinaleiro, mas simples fato de você parar o carro pro pedestre passar. Mesmo que se você passasse direto, não ia ter nenhum carro depois de você. Então, às vezes até é engraçado que se não tem nenhum carro atrás de você, você poderia passar e o pedestre atravessar depois. Mas por quê? Frear pro cara passar. A sensação, né, de que você fez o bem, né? Você falou, não, vou dar passagem pra esse cara, é muito boa, né? Então, quando você começa a refletir até esses pequenos atos, você começa a fazer mais, né, no dia a dia. Eu acho que isso ajuda e começa a transformar. Se você tá sozinho no carro, alguém na rua vai ver você fazer aquilo. Se você tá com alguém no carro, quem tiver com você vai ver você fazendo aquilo. Então sempre tem alguém olhando, né? Sempre tem uma criança olhando aí, como diria o Dirk. Só falar, gente, ô Felipe, fica à vontade aí, se você quiser estar falando aí, não se acanhe não, porque você está chegando agora, pode expor. O Alisson, sentir que o Alisson tá mais solto, pode pegar o exemplo do Alisson aí. Vermelho, manda bala aí, vermelhão. Rasga o seu coração. Eu tô aprendendo muito com vocês aqui hoje, tô crescendo aqui com vocês hoje. E é interessante isso que vocês comentaram, e eu vejo que o grupo tá bem engajado e todo mundo no mesmo propósito. E essa questão que o Lucas comentou e todos vocês comentaram de uma outra maneira, né, é o seguinte: eu penso o seguinte, a gente está numa estrada, certo? E a gente começa agora a acordar 4h30 da manhã e a se desenvolver, e a gente começa então começou por um propósito que derivou da pandemia, ou enfim, por algum motivo a gente começou a fazer isso. E aí a gente começa a acelerar o nosso carro, certo? E aí a gente está a 40, 50, 60, porque a gente sabe onde a gente quer chegar. E aí o cuidado que a gente tem que ter, de repente a gente tá lá 120 por hora na estrada, e ainda a gente consegue conversar com quem está do nosso lado, aproveitar a paisagem, e de repente o carro tá ali a 240 por hora, aí seu filho no banco de trás fala, papai, você fala, cala a boca, moleque, eu tô concentrado aqui, você tá dirigindo. Sua esposa fala, amor, você pode me ouvir? Ele falou, não posso porque agora eu tô dirigindo a 300 por hora. Então, acho que a gente tem que também
olhar o nosso mundo que está em volta e falar, não, eu posso dirigir a 240, posso dirigir a 300, mas eu vou dirigir a 120, porque eu não posso chegar atrasado onde eu quero chegar, mas também eu preciso, não preciso ir tão rápido, porque eu preciso aproveitar a paisagem e preciso aproveitar e ouvir também quem está junto comigo no barco. Então, às vezes as pessoas que não estão aqui são as que mais precisariam estar aqui, né? Então, e isso também tem a ver com princípios, né? Fala aí, Lucas. Tudo Muito posso, bom, mas nem tudo me convém. Como? Não ouvi. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Isso aí. Caramba. Até porque que adianta ir tão rápido, né? E tão, assim, extremo, né? E chegar sozinho, né? Você vai chegar lá e vai comemorar com quem, né? Vai compartilhar com quem, né? Então acho que faz bastante sentido isso que o Felipe falou, que a gente tem que também olhar ao redor. Se a gente está se desenvolvendo, a gente está buscando isso há mais tempo, mesmo que seja, sei lá, um mês. Acho que eu mesmo sempre tento compartilhar alguma coisa aqui. Eu namoro com meus pais, né? Com meus pais, aqui com a minha família. Nem tudo, assim, eles entendem, assim, digamos assim, com a mesma proporção, mas acho que a gente sempre tentar, igual aqui no podcast também, a ideia é essa, né? Quanto mais gente entrar no barco, melhor. Estava refletindo agora sobre tudo isso que a gente estava falando, né? E esse é o exemplo do sinaleiro aí, da criança, tá vendo, né? Mas uma questão, se ninguém tá vendo, se não tem ninguém vendo, né? Tem uma pessoa que está vendo, que é Deus, né? E Ele está vendo tudo. Dele você não tem como esconder nada, né? Então, tudo que a gente está fazendo, né? Deus está olhando, né? Então, embora ninguém esteja, se não tiver aquela criança no sinaleiro ali, Deus está ali vendo. Então, a gente passa a ter um princípio ainda maior, né? Eu vejo nesse ponto. Sim. Exatamente. Muito naquela pegada de... Deus tem sido muito bom. Fala aí, É muito naquela pegada de eu vou postar textão no Instagram reclamando de corrupção, mas se eu levar uma multa, eu vou oferecer um dinheiro pro cara quebrar minha multa, né? Isso aí. É o que mais tem, né? Pessoas que vendem uma Então, imagem. eu acho bem engraçado, né, cara, que as pessoas sempre reclamam da corrupção, né? Os políticos são corruptos, mas os políticos, eles são o povo, eles saíram daqui. É uma amostragem do povo. É uma porcentagem do povo. Então, infelizmente, cara, é do povo. É o reflexo do povo, né? É o reflexo do povo. Então, acho que tem que mudar, é cultural, né? Tem que mudar. O Brasil, quando você sai fora do Brasil, você vê alguém querendo furar fila ali, assim, tô com uma criança, tô com não sei o quê. Meu, é brasileiro, cara. Brasileiro sempre que dá um jeitinho de passar na frente, de dar uma despertinho, então não falar o jeitinho brasileiro. Mas é errado. Esse jeitinho não é errado, cara. Não é assim que funciona. Pra você ter ideia, tem um colega no trabalho que ele comentou uma vez que os amigos dele, assim, quando eles eram mais jovens, assim, eles foram para os Estados Unidos morar lá, né? E era na época do PlayStation 2, tava na alta, assim. E lá nos Estados Unidos, acho que depende do estado, mas no estado que eles foram, por exemplo, se você tem um problema no teu equipamento, eles nem te questionam, assim, de que problema que é, o que aconteceu. Se você vai lá para trocar, eles vão lá e trocam, entendeu? Aí o que eles faziam? Eles compravam uma vez o PlayStation, e aí antes de vencer a garantia, eles iam lá e falavam que tinha dado um problema, ou eles mesmos quebravam, sei lá, o videogame, assim, e ganhava outro, sabe? E ficava fazendo isso durante uns 4 anos, sei lá, cara, e é brasileiro, assim, tipo, a gente sabe que não é todo mundo que é assim, mas, digamos assim, você olha pra essas coisas, você já fica meio assim, né? E lá nos Estados Unidos, eles mudaram muito mesmo por causa da quantidade de brasileiros que foi pra lá, né? Eu já escutei história que lá eles não faziam nem fila, assim, na Disney. Aí os brasileiros começaram a furar fila, eles começaram a criar mais regra, entendeu? Então, assim... Valeu, Brasil. Tipo, o brasileiro é em todo lugar, cara. O mundo deu errado aqui, né? Tava vindo tudo bem e deu errado aqui. Disseminando. Eu queria falar, é até um pouco vergonhoso falar aí, mas eu
um exemplo, né? Minha irmã, ela mudou pro Canadá e a gente gosta daqueles relógios da Swatch, né? Então ela já me deu 2, né? Ela tem um monte lá. Aí ela comentou, pô, meu, lá no Canadá, se acaba a bateria do seu relógio da Swatch, você vai na loja, ele troca a bateria pra você. Mas na hora eu falei pra ela, meu, já que você vai voltar, vamos pegar as baterias do meu que tá velha. Mas Uma carriola de bateria. Quando eu falei isso, cara, na hora eu falei, não. Deixa. Esquece que eu falei, velho. Eu tô com vergonha, hoje minha cabeça levou. Olha, Ô, Bruno, foi natural. e é natural. Exatamente, eu ia falar isso aí, você Automático, acaba percebendo Meu. que é automático, né? Você querer dar um jeitinho, né? Você querer ser... Cara, É cultural, gente. A gente não é acostumado a seguir as regras. Agora, A ó, gente Vocês custa falando, R$5, cara. vocês puta falando, que pariu. me veio a cabeça. Acontece só comigo ou com vocês também? Quando você recebe um troco errado no mercado, alguma coisa, fica aquela coisa na cabeça, eu entrego ou eu levo o troco? Cara, eu sempre fico nessa dúvida. Normalmente eu devolvo, mas que fica aquela dúvida, acho que é o que você falou, cultural, fica dentro de vocês. Eu devolvo e vou passar por idiota ou eu levo o troco e sou esperto? Não, isso Tem aí... Tem gente um que princípio leva o troco forte. e fala que foi Deus que quis assim, né? Tem gente que leva o troco tem e uma diz, dessa. a muleta do princípio foi Deus quis, é uma ajudinha a mais, né? Entendeu? Ó, Se conforma com... não vou ficar dando muito exemplo. Aí depois. Isso que o os Bruno outros falou, falarem. são vários exemplos, né? Mas assim, acho que em tudo na vida, se a gente começa a se policiar, você vai ver que você é exposto a esse tipo de dúvida, vamos dizer assim. No meu caso é o futebol, vamos dizer, né? Eu gosto de jogar, né? Com os amigos e tal, a gente joga e quando você joga só na peladinha, vamos dizer, não tem juiz. Ou seja, na palavra ali. Então, direto tem aquela lá. Foi falta, não foi? Saiu, relou em mim? Não. A bola não pegou em mim, não. Muitas vezes você sabe que pegou, mas não, imagina. É minha, a bola é nossa, Então, esse é mais Até um com dos o VAR, exemplos aí que a gente... Até com o VAR os caras querem brigar. Para complicar mais com o futebol, nem tudo é exato, né? A falta é relativa, né? Existe o contato, aí fala, mas o contato foi suficiente para caracterizar a falta aí? Sim, mas muitas vezes, Danilão, muitas vezes você sabe que você chegou um pouquinho mais forte, ou você sabe que a bola bateu em você por último. Então você sabe que se realmente for sem dúvida. verdadeiro, Não, isso tem mesmo. Eu já vivenciei caso, tipo assim, não que eu sou o santo. Muitas vezes eu já fiz isso aí, de falar, não bateu não, pô, não bateu não, e bateu. Mas eu já vivenciei caso de eu falar que bateu, tipo, não bateu, é do outro time. E o meu time me cobrar. De eu não tá ajudando o time. Tipo assim, pô, você tá contra o time, tá falando que a bola é dos caras, mas assim, você foi ali, né, um princípio, né, falou, não, realmente a bola não é nossa, né, e você ser cobrado por isso. Então, ou seja, eu fiz o certo, né, perante ao princípio, vamos dizer assim, só que perante a sociedade eu fico... A pergunta que não quer calar é, seu time ganhou ou perdeu? Perdeu, né, foi castigado. Se você tiver pego esse lance aí, Danilo, você falou, a regra, às vezes pode ser interpretação, né? Chegou mais forte ou não. Mas você sempre interpreta pro seu time, né? É engraçado que você sempre pô. A sua tendência é interpretar pro lado seu, sempre puxando pro seu lado, nunca pro time do outro lado. Então é complicado. Isso é um ponto importante, hein, cara? Até voltando pro lado mesmo sendo tipo no amador, você nem recebe pra estar naquele time ali, né? Digamos assim, não tem interesse financeiro, ainda você já puxa pro teu. E você, exatamente, você tá passando claro por também, cima de muita coisa. Deixar claro pra quem também estiver ouvindo o podcast, né? Que também a gente não é perfeito, né? A gente tá citando aqui exemplos assim, mas todo mundo aqui erra, né? E não é só brasileiro, acho que a gente usa muito o exemplo brasileiro porque é o que a gente vive, é a nossa realidade, que a gente conhece bem, né? Mas com certeza no mundo inteiro é assim, mesmo na Alemanha, mesmo no Japão, que são países assim conhecidos por disciplina, por ter bastante consciência. Aproveitando o seu ainda gancho tem aí, isso. Você falando, mas por exemplo, no Japão, cara, eu já vi o primeiro-ministro se suicidar, né? Não sei se vocês lembram. O cara foi pego com corrupção, com vergonha, o cara teve vergonha do que ele fez perante a família dele, o cara se suicidar. Então, assim, aí entra no princípio, né, gente? Ele não cumpriu as regras, mas ele tinha princípio, e aí o princípio dele cobrou ele. Então Até, Eduardo, quando estourou a usina no
nuclear lá de Fukushima, teve um documentário que falou de um agricultor e ele estava produzindo lá, não lembro se era alface, não tenho certeza, e ele descobriu que o terreno dele estava contaminado. Parece que o cara também se suicidou, mesmo não sendo culpa dele, mas ele, na cabeça do cara, ele falou, estava produzindo um negócio contaminado para as pessoas. Então, não intencionalmente, né? Cara, você vê o princípio, né? Puro. Olha quantos exemplos de princípio puro que a gente... Sim. É a história da autorresponsabilidade, né? Não que seja um caminho bom, né? O suicídio e tal. Sim. Mas você vê que é muito mais forte que a gente aqui. Sim. Doeu tanto nele, assim, né? Que ele quis tirar a vida, né? Cobra muito, né? Se cobra muito do princípio. Exato. Fala, Danilo. Não, o Felipe eu acho que ia comentar alguma coisa. Eu vi ele se mexendo lá na tela. Quer falar aí? Não, eu ia compartilhar uma história com vocês. Eu trabalhei bem rapidinho, tá? Eu trabalhei durante anos no mercado financeiro, né? Fiz carreira lá. E aí, como toda empresa, né? Às vezes você vê alguma coisa que não tá correta. E eu falava, é louco, os caras se corrompem por pouca coisa, né? E ficava isso na minha cabeça. Eu falei, espero nunca me corromper, mas se um dia for me corromper, que seja por muito. E aí eu fui empreender, né? E aí, e aí eu tive a oportunidade... Quem nunca, imagina, né? Quem nunca? Passando no vale, assim, passando no vale... Porque empreender em qualquer lugar do mundo é difícil, eu falo isso. Empreender no Brasil, olha, é muito mais difícil. E aí a gente estava numa reunião, num grande grupo de varejo, e aí um dos diretores lá que estava conduzindo a reunião, ele falou assim, não, é o seguinte, quanto é que custa esse projeto aqui? E aí eu falei o valor do projeto lá, era mais de 5 milhões, e ele falou, não, mas recebi uma proposta aqui que tem como vocês fazerem é possível fazer com menos. Eu falei, não, mas não é certo, isso não dá para fazer assim. Ele falou, não, mas tem gente fazendo. Aliás, a maioria das pessoas que sentaram nessa mesa aqui estão fazendo isso. Ele falou, você quer ser a única freira do puteiro? Eu fechei meu caderno. Eu falei, não é que eu quero ser, eu sou. E saí da reunião e fui embora. E assim, isso não foi não foi a única vez que aconteceu. Aconteceu, acho que semanas depois aconteceu a mesma coisa. Eu lembro que eu cheguei no escritório assim, minha secretária me viu, cara, tava acabada. Eu tava quase desistindo de empreender, cara, no Brasil. Eu sentei na cadeira assim e falei, cara, que mundo é esse que a gente vive? E assim, isso foi uma das coisas que aconteceu, né? E teve uma outra vez que a gente foi participar de na verdade nem fui eu, meu ex-sócio recebeu um convite para ir num lugar e Deus falando no meu coração, não vai. E eu falei, não, eu preciso vender, eu vou sim, não vou o quê? Eu vou, lógico que eu vou. E aí eu fui, chegou lá, chegou um cara que estava organizando a reunião e falou assim, é o seguinte, gente, vai ter uma reunião aqui hoje, a gente vai decidir quem vai ser o presidente da associação aqui, e eu quero que vocês votem em mim. Eu fiquei assim, caramba, por que eu vou votar em você? Eu nem te conheço direito, né, E quem falou que o outro cara é ruim? E aí, beleza, já era pra mim ter ido embora lá. Aí eu fiquei. Aí, beleza. Aí eu falei, já tô aqui, não vou embora não. Aí começou lá a reunião, o presidente chegou, o presidente atual, que era da associação lá, aí começou a falar, tal. Aí o presidente falou, nossa, tá bem cooperado aqui hoje, né? O que tá acontecendo? Aí ele pegou e falou assim, não, é o seguinte, é que vai ter a gente tá reunido aqui porque o regulamento fala que a gente pode fazer uma votação em qualquer momento para decidir o novo presidente e eu quero me candidatar. Quem é a favor de fazer essa votação hoje? Todos os amigos desse cara levantaram a mão. E eu fiquei com a mão abaixada ali. Aí beleza. Aí o que aconteceu? Teve a votação e você tinha que colocar lá no papel o que você, se você era a favor ou contra em quem que você votava. Enfim,
mesmo voltando contra o cara, ainda, eu não dormi à noite com aquele peso na consciência, falando que merda que eu fui fazer, por que eu fui participar disso? Então, cara, aquilo pesou demais pra mim, eu fiquei com vergonha, depois pedi perdão pra Deus também, porque, cara, é ruim, velho, é ruim você quebrar o princípio, é ruim demais. É ruim demais. Caramba. Então. Legal. Você deita, né, à noite no travesseiro, tem uma tonelada, né, nas suas costas, né, na sua cabeça, você não fica tranquilo. Legal o seu relato. Putz, galera, é muito bom ver como se complementam, né, os pontos que cada um vai colocando e a forma natural que o negócio flui, né? A gente chegou a ficar em dúvida se teria que introduzir outro tema, né? Se princípio regra não ia preencher o tempo mínimo. Mas, ô, Danilo, eu te falei que ia preencher, válido, né? Eu te falei que ia preencher, né? São pessoas com muito conteúdo, cara. É muito legal isso. E enriquece demais. Então, todo mundo tem um conteúdo bacana para passar. Muito legal isso. Bacana mesmo. Fala lá, Lucas. Ô, Danilão, só para finalizar, finalizar minha fala aqui, mas é importante o que o Andrei falou, pra gente passar para as milhões de pessoas que vão nos ouvir aí, no Brasil e no mundo, mas essa questão que nós somos falhos, né? A gente tem falado muito aqui, talvez a pessoa vai ver e falar, pô, um bando de homem aí tá julgando geral, aí julgando o brasileiro. Mas não, a gente fala por experiência própria, né? Eu dei o exemplo meu do futebol, né, e tudo mais. E a gente tem buscado melhorar, né? E aquela questão do exemplo, de arrastar realmente. A gente quer arrastar, a gente quer melhorar, a gente sabe que tem muita coisa pra gente melhorar ainda, mas a gente tá tentando, né? A gente tá dando o primeiro passo, né? A gente já deu o primeiro passo, então estamos indo em busca dessa melhora aí. Beleza? Mas é isso, a gente é falho muito também, mas vamos buscar melhorar. Concordo plenamente com o que você falou, é importante pontuar. Até o nosso grupo, a gente fala que a gente está num caminho, né? A gente vê uma luz, a gente está enxergando o horizonte, estamos tendo mudanças significativas, mas o diferencial nosso não é o resultado astronômico, igual pessoas que a gente tem absorvido conteúdo, né? Nós não somos astros. Travada aí, Danilão. Ainda, né? Vamos já tentar do astronômico que vai nos diferenciar. É justamente as nossas dificuldades, as nossas falhas e o aprendizado, né? A experiência ao longo desse processo, né? Fala aí, Eduardo. Não, você deu uma travadinha. Não saiu a sua fala. Deixa eu só, vou resumir de novo, qualquer coisa eu edito depois. Mas então, justamente esse é o nosso diferencial, Lucão, bem como você comentou, a gente está num caminho, a gente está buscando algo, né? Não que com nossas falhas, justamente esse é o nosso diferencial, né? O fato a gente começou do jeito que a gente estamos expondo nossas falhas, nossas dificuldades, mas a gente vai fazer de tudo aí, né, pessoal, para preservar nossos princípios sempre, né? Ficou muito claro aí o intuito e o valor que isso tem e preservar a nossa essência, né, pessoal? Tentar mostrar que vale a pena, né? Tentar mostrar, né, por meio do exemplo, que vale a pena, né? O JJ diz também, eu tenho usado muito o JJ aqui, hein? Espero que ele escute isso aí. Ele fala, com certeza ele vai escutar. Que o trabalho devolve, né? O trabalho devolve. Eu acredito também que essa questão de fazer, né? De fazer as coisas certas, né? Também devolve, né? O universo, o mundo conspira a nosso favor, né? Então é isso. E é o que o Clamão falou, acho que fecha bem, a gente menciona Deus, né? Nosso compromisso é com Deus, o contato com Deus. O que mais tem me movido é o contato próximo de Deus. Deus não está distante, Deus está junto, está em todos os atos que a gente faz. Então, o princípio é por nós e por Deus. Deus pediu discernimento e guiar, inclusive isso aqui, o que vai acontecer, eu não sei. Mas se a gente tem essência, vai tomar o melhor caminho que pode tomar. E é que Deus sabe, não somos nem nós, né, pessoal? Você comentando isso, né, Danilo, só um ponto. Não sei se é com todo mundo que acontece, mas para mim isso acontece frequentemente, né? Como vocês comentaram, né, aqui a gente somos pessoas comuns, né, e a gente comete falhas, erros, né? Estamos aqui para melhorar, né, para se ajudar, né, e sabe, ser pessoas melhores, né? E é uma coisa legal assim que pode perceber, sempre quando você vai ou fazer ou
quer fazer alguma coisa errada, tem sempre uma voz ali que te fala, isso não é o correto a se fazer, né? Não sei se seria legal escutar um pouco de cada um aí, mas pode perceber, ninguém tá falando nada, mas vem uma voz, né, que vem para você falar, ó, isso não está correto, né? Aí eu acredito muito em Deus, né? Então, para mim, isso sempre é Deus falando e pontuando comigo, né? Exato. Muito bom, Clemão. E aí, pessoal, alguém quer dar considerações finais? Aí, já pra gente... As considerações finais, né? Eu acho que... Fala aí, Alemão. Alemão até balançou os braços. Fala aí. Não. Acho que assim, ninguém ouviu nada novo hoje, sim, extremamente novo, desconhecido, né? Mas o ponto é o seguinte, cara. Se nós não exercitarmos isso, né, não adianta. Então, tem que estar sempre pensando nisso, nos princípios, né? Se você ouvir hoje e nunca mais ver isso, você vai acabar esquecendo e não vai virar uma rotina, né? E é importantíssimo, se a gente planta semente e conversar com quem está próximo, né? Eu acho que já é um bastante para a gente tentar mudar essa sociedade. O Eduardo que vê crianças aí, eu tenho um filho pequeno, a maioria de vocês que eu conheço mais tem, sei que tem. Aí você começa a ver, cara, quais são as referências das crianças? O cuidado que a gente tem que tomar com elas, conteúdo de YouTube, por exemplo, né? Então, se a gente não plantar essa sementinha entre no nosso meio, nossos filhos, vai ficar cada vez mais difícil de criar uma sociedade melhor, né? Então, acho que é falho, no geral, na sociedade, a gente fala pouco sobre isso. Então, o que eu queria falar é tentar exercitar isso o máximo possível, para que não tenhamos... E renovar cada dia, né? Mais uma coisa. Eu atribuí o mérito. O Eduardo comentou. Falou do Joel. Desculpa aí, Alemão. Mas do Marçal, ele comenta muito que eu acho que faz total sentido. Assim como a misericórdia de Deus se renova a cada dia, a gente tem que renovar nosso propósito, nossa identidade e nosso contato com Deus, né, meu? E renovar tudo isso, né? O que você falou, essa mentalidade, renovar nossos princípios. É uma manutenção, né? Todo dia. Diária. E outra, cara, só voltando pro âmbito um pouco político aí, o Eduardo tinha comentado da legislação. Cara, quantas leis são geradas diariamente? Das regras, né? Quanto custa isso, cara, pro país? Quanto recurso é destinado para coisa que era para estar intrínseca aí? Você tem lá um monte de deputado, senador... Poderia estar nesse tempo para criar lei para outra regra, coisa, né? Então... Sim, cara, é muito importante. Rasga as regras e põe o livro de provérbios no lugar lá. Verdade. Só pegando o gancho rapidinho no que o Bruno falou, ele falou das crianças, né? A gente vive uma geração que se preocupa demais em deixar coisas, né? Vou deixar casa com meu filho, vou deixar um patrimônio com meu filho, deixar coisas para ele e não deixar coisas nela, né? Então, eu me preocupo demais. Eu penso, se eu morrer amanhã, o que meu filho vai levar daquilo que eu ensinei para ele. Então, é isso que eu penso. Forte, né? Forte. Muito bom. Eu só queria pontuar também que, às vezes, a pessoa também, às vezes, ela acha assim que porque ela errou, digamos assim, ela se torna aquele erro, né? Agora mesmo com esse estudo mais profundo ali na mentoria, a gente tem analisado muito isso. Às vezes a pessoa se identifica com aquele erro e ela acha que ela é aquilo, e não adianta mudar, que ela é assim, que vai ser para sempre assim. Falso eu, né? Aquela voz, né? A serpente ali te iludindo, mas acho que se a pessoa chegou até aqui no podcast, o que eu gostaria de contribuir é isso, que tipo, não tem o problema de você errar em si, né? Até porque a gente tá aqui na Terra, porque a gente tá passando por esse processo, né, de erra e acerta e aprendizado, mas a coisa é você aprender com aquilo ali e melhorar um pouco, cada vez mais, até você se sentir mais pleno e convicto, né, que você tá seguindo aquilo que realmente faz bem não só para você, mas para todo o seu entorno. Isso aí. Deixa eu dar minhas considerações finais.
Agradecer a todos aí, dar as boas-vindas ao Felipe e o Alisson, sejam bem-vindos aí. Bacana, agregaram bastante. Acho muito legal isso aí. Esse é o nosso propósito. Agradeço pelo convite. Esse é muito legal, esse propósito de pessoas bacanas chegando junto a nós aí. Estamos começando o trabalho ainda, né? O início, esse é o terceiro podcast nosso, então tá bem no início ainda, né? Então a gente está aprendendo, vamos aprender juntos. Então, obrigado a vocês aí de estarem entrando, obrigado a todos também de poder compartilhar com vocês. E é isso aí. Valeu, obrigado. Queria fazer as minhas já. Todo mundo vai te fazer nos finais, eu vou também, né? Porque eu gosto de falar. Isso aí. Galera, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, certo? Foi muito bom e é engrandecedor estar aqui. E o recado final que eu queria deixar é que eu já acreditei muito nessa frase, na questão de que você não consegue mudar o mundo. Eu já tive muito isso na minha cabeça. Que se eu parar para pensar que há 2 meses atrás eu nunca imaginaria conhecer as pessoas que eu conheço hoje, estar aqui, conhecer pessoas provavelmente, se não fosse questão de mentoria, questão de internet, eu nunca conheceria na minha vida. O recado é, você pode mudar o mundo, no mundo inteiro, pelo menos o seu mundo ali você muda. Se você influenciar de uma forma positiva as pessoas perto de você e transbordar na vida delas, com certeza os dias vai ser um lugar melhor, porque se você transborda aqui, a pessoa vai transbordar ali na frente. Dentro de cada um de nós tem a árvore da vida e pessoas estão morrendo porque você não compartilha os frutos que estão dentro de você. Muito bom, Alisson. Exatamente. Muito bom. Só chinelada, o Alisson. É isso. Zagueirão, velho. Pressão. Senhores, muito bom, cara. Achei muito, muito bom mesmo. Ficou mais do que claro a importância dos princípios, que são a nossa essência, e a importância da gente preservar a luz, e é isso aí. Foi muito bom. Espero que a gente vai conseguir chegar a muitas pessoas aí, ajudar. Está sendo muito gratificante para nós todos. Estamos aprendendo demais, né? Aí, senhores. Valeu. Sejamos melhores semana. 1% todos os dias. Todos os dias melhoraremos 1% e a gente chega, se não no 100%, mais próximo disso. E vamos viver só hoje, né? Vamos melhorar só hoje, vamos fazer o certo só hoje. E assim a gente consegue viver de uma maneira melhor. Melhorarmos e melhorar ao nosso redor. Valeu, senhores. Estamos juntos, viu? Valeu, gente. Obrigado. Tamo junto. O Clóvis vai falar. Peraí. Eu vou falar? Não, pensei que você ia falar. Hoje, vai fazer a última provocação. Exatamente. Hoje eu tava... É um tema que eu tive pra mim, assim, que eu queria escutar bastante, porque eu acho que é legal você ter a visão. Não é um tema fácil, é um tema complexo, né? Você falar de princípios e regras, né? Somente com essa provocação que eu coloquei a respeito da cultura. Vai ter muita gente que vai escutar e é passivo de várias interpretações, né? Como a gente viu aqui, a gente está debatendo muita coisa e teve muitos fatos recolhedores. E eu vou, desse podcast aqui, eu vou dormir com uma frase, que é a frase do Felipe, que é, muitas vezes a gente vê que na educação os pais estão atentos a deixar coisas, mas não colocar valores nos filhos, né? Então, assim, é mais a preocupação do ter e o ser. E essa questão de princípios está muito ligada ao ser, né? Tipo, se você entendeu? Você sabe que tudo mais vai ser consequência disso, né? E uma coisa que eu estava pensando, né? Só para finalizar, que muitas vezes os fatores externos eles influenciam, né? Por exemplo, a questão do caso do Felipe aí que ele colocou, né? Ele estava ali no meio de todo mundo lá, sofrendo aquela pressão para votar no cara, porque o cara colocou ali numa saia justa, nem né? Buscou isso, né? Essa nem situação. Buscou, não foi agressivo, foi no momento, e aí como você fica com seus princípios nessa situação de pressão, né? Não tem uma receita de bolo, não tem uma regra, né? É valor de cada um, é aquele momento, né? Então essa frase tipo do seja, né? Seja os seus princípios, né? É o que eu vou colher aqui para mim nesse podcast e acho que eu vou levar bastante aprendizado. Legal. Nós vamos sair com uma responsabilidade maior ainda de cumprir nossos princípios, galera. É isso aí. Vamos fortalecê-los. Estamos juntos e
vamos pro próximo e fechou. Tenha uma excelente semana. Nós estamos juntos na quinta-feira de novo, hein? Valeu. Abraço. Tchau. Tchau. Valeu, senhores. Falou. Falou.